Como fazer avaliação física em pessoas idosas? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% gratuito e online, que vai acontecer entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Tá chegando, hein? Semana que vem. Gente, a Semana do Personal Senior é um evento onde eu explico os primeiros passos para você faturar mais de 10 mil por mês sendo um personal trainer de idosos. E vocês já podem se inscrever nesse evento de maneira gratuita. Basta clicar no link que está lá na nossa bio. Então você vai lá no link, clica, ele direciona você a uma página de inscrição onde você vai deixar apenas o seu nome e o seu e-mail, beleza? Muito bem, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação lá na URGS também, em atendimento personalizado, tenho pós-graduação também em Educação Física Gerontológica pela PUC e sou proprietário de uma academia em Porto Alegre há quase 10 anos. Gente, nesse conteúdo, nessa live de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem elaborar uma avaliação física para uma pessoa idosa. Mas um pouco mais do que isso, vou um pouquinho além. Eu vou mostrar para vocês também, vou ajudar vocês a elaborar aqui uma avaliação física simples e sem uso de material. Como assim? Tem como fazer uma avaliação sem material? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então fiquem comigo aqui até o final desse vídeo. Beleza, galera? Muito bem, vamos falar sobre avaliação física, então, um assunto extremamente importante. Gente, olha só, essa aula aqui de avaliação é uma das aulas que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque a avaliação física é talvez uma das partes do meu trabalho onde eu me sinto mais gratificado e valorizado. É o momento onde eu vou entregar resultado para o meu aluno. O resultado de todo o treino do dia a dia que eu prescrevo aí para ele, né? Dos treinos que eu prescrevo. Então não tem nada mais satisfatório para mim do que entregar resultado para o meu aluno. Significa que eu estou fazendo um bom trabalho com ele. Por outro lado, para o aluno também é maravilhoso ele receber a informação de que ele está melhorando os índices dele. Ele está progredindo em relação às variáveis físicas, às capacidades, daqui a pouco as dificuldades que ele tem. Então, para mim, gente, essa parte da avaliação física, ela é extremamente importante e ela é fundamental. Eu, inclusive, falo aqui para vocês que um personal trainer, ele não pode dar aula para um aluno idoso sem saber fazer uma avaliação física. Não entra na minha cabeça isso, de forma alguma, tá? Porque, gente, o cliente, ele já paga mais para ter um personal trainer. E no momento que ele paga mais, primeiro, ele quer ser melhor atendido, né? Ele quer uma atenção individual. E outra, ele quer resultado. E qual é a maneira da gente entregar resultado para o nosso aluno? Como é que vocês entregam resultado para o aluno de vocês? É no achismo? É na subjetividade? Seu João, tô vendo aqui que o senhor está melhorando em relação à força, né? O senhor está aumentando uns pezinhos. Como assim eu acho que o senhor está melhorando a força? Quanto ele está aumentando de força? Quanto? Em percentuais. Agora, é diferente eu fazer uma avaliação física num aluno idoso, aplicar um teste de força no início e daqui a 6 meses e eu falar para ele, seu João, refiz aqui o teste de força, tá? De flexão de cotovelo. O senhor aumentou 5 repetições, isso corresponde a um aumento de 30% na sua capacidade de força. Oxa! Vocês conseguem entender como é diferente isso? Entre um personal que faz a avaliação física e entrega um resultado concreto
e um outro personal que simplesmente diz que acha que o seu aluno está aumentando a força porque ele aumentou o pezinho. É diferente, gente. Eu poderia simplesmente aumentar o pezinho do meu aluno mudando o meu método de treino. Hoje eu não vou trabalhar resistência, eu vou trabalhar força. Obviamente que eu vou pegar um peso maior, porque o número de repetições vai ser mais baixo. Entendem? Então é completamente diferente. E por que é importante a gente fazer avaliação física num aluno idoso? Primeiro, porque a gente vai saber, vai identificar as características do nosso aluno e as necessidades que ele tem. Então eu vou conseguir perceber se o meu aluno tem alguma assimetria, se ele tem algum desvio postural, se ele tem daqui a pouco um declínio na parte de equilíbrio, se ele tem diminuição da força muscular dele. Então vocês podem perceber como é importante a gente fazer avaliação física no nosso aluno idoso. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Rondene, isso? Não vou poder ficar para assistir até o final? Posso assistir mais tarde? Claro, meu querido, claro. A gente vai deixar o vídeo depois, tá? Na página. Vai ficar gravadinho, assiste depois lá. Assiste que vale a pena. Então, gente, voltando aqui. Por que é importante, então, a gente fazer avaliação física no idoso? Porque também a gente entende quais são as necessidades dele. A partir do momento que eu vejo que o seu João ali tem uma dificuldade na questão de força muscular, eu lá no meu treino, na estrutura do meu treino, na organização do meu treino, eu vou pensar que eu tenho que daqui a pouco dar ênfase na questão da força. Porque o seu João está precisando, ele tem uma fragilidade ali, certo? Segunda causa aí, segundo momento importante aqui da avaliação física é saber qual é a condição atual do meu aluno. O que eu quero dizer com isso? Imaginem vocês que eu venha trabalhar com um idoso de 70 anos que já foi campeão mundial de atletismo. Pô, o cara atleta, campeão mundial de atletismo, né? Então, quando ele era jovem, ele era, não precisa nem... daqui a pouco tá avaliando esse cara, a gente sabe que ele tem um potencial enorme. Só que esse aluno, ele passou por um problema de hérnia de disco, teve um câncer, ele é diabético, ele sofreu uma fratura no tornozelo, e todas essas particularidades que ele teve fizeram com que ele ficasse mais limitado. Então, será mesmo que a condição física dele é aquela que ele tinha lá no passado? Um campeão mundial de atletismo? Claro que não. Então, por isso que é importante também eu fazer avaliação física. Porque agora, no momento que eu estou recebendo recebendo ele, o momento é outro, né? Então, é uma outra pessoa. E a condição física atual dele é diferente, tá? Outro ponto importante para a gente avaliar os nossos alunos. A gente fica mais organizado. Porque a partir desse momento, eu passo a ter todas as informações que eu preciso sobre o meu aluno. Não é aquela coisa de chegar na academia e ficar pensando, mas o que eu vou fazer com esse meu aluno hoje? Será que eu passo esse exercício para ele? Será que eu passo outro? Gente, vocês sabem exatamente tudo que precisa ser feito com o aluno de vocês. Vocês sabem quais são os objetivos dele, sabem quais são as necessidades que o aluno tem, né? Sabe o resultado da avaliação física. Então, a soma desses 3 fatores aqui, né, que vão indicar exatamente o que vocês devem fazer no treinamento dele, certo? Muito bem. Isso, gente, que eu falei para vocês, de ser mais organizado, passa uma imagem de seriedade e também de profissionalismo. Vou de novo usar o exemplo, fazer a comparação que eu gosto de fazer para ver se vocês entendem, tá? Eu posso simplesmente chegar, começar a trabalhar com um aluno e fazer treinos, né, com eles básicos, né? Treinos básicos, escolher exercício. Ou simplesmente eu posso começar com um aluno, fazer uma avaliação física nele e explicar para ele tudo que foi avaliado e que a partir dos resultados dessa avaliação física é que eu vou ter condições de organizar um planejamento de treinos
né, de forma mais eficaz e direcionada para ele. Diferente. Muito diferente. Tá? Então, gente, eu coloco um outro ponto aqui sobre a importância da avaliação física, porque isso aqui é uma verdade, tá? É uma realidade que acontece, infelizmente. Eu boto assim, ó. Uma das situações importantes de fazer avaliação é porque, infelizmente, é um diferencial para o personal trainer. Como assim? Porque, infelizmente, porque a grande maioria dos personagens não fazem avaliação física. Então, no momento que você oferece esse tipo de trabalho para o seu aluno, você está passos à frente dele, certo? Pensem nisso. Ah, Guilherme, mas eu não tenho material. Calma, um pouquinho. No final da aula eu vou explicar como fazer uma avaliação física sem material. Barbada. Avaliação para idoso, tá? Acompanha aí. Vamos ver aqui o Ronene. O principal motivo de um idoso procurar o exercício físico ou treinamento de força é a dependência física e qualidade de vida. É verdade, né? Tem muita relação com a funcionalidade, né? Com a qualidade de vida dessas pessoas, né? De conseguir fazer as tarefas que elas sempre realizaram na vida dela. Então tem uma relação, obviamente, muito direta com a funcionalidade das pessoas, dos idosos, tá? Gente, importância da avaliação física, só para matar aqui. Ela é importante também porque eu consigo avaliar a eficiência dos meus treinos. Então, se daqui a pouco eu fiz um teste eu vou usar o mesmo teste de força com o seu João, e ele não melhorou o índice dele de força, opa, sinal de alerta ligado. Significa que a estrutura de treino que eu estou fazendo com o seu João, ela tem que ser alterada, porque não está fazendo efeito. Ou se não é o meu treino, eu vou procurar identificar o porquê que ele não está aumentando a força dele, se o meu objetivo com ele era esse. Entendem? Muito bem. E aí, gente, a importância de se fazer a avaliação, e esse aqui talvez seja a parte mais importante, é que a gente consegue entregar resultado para o nosso aluno. E o que acontece se eu entrego resultado para o meu aluno? Eu passo a ser mais valorizado. Qual é o aluno que não gosta de receber a notícia de que ele melhorou os índices de saúde dele? E foi o personal que conseguiu isso para ele. Então eu passo mais confiança também para o meu aluno, né? Então as possibilidades de reter esse aluno são muito maiores. Pô, se eu faço uma avaliação física, se eu vou atrás dos resultados que o meu aluno quer, por que ele vai me largar? Não tem porquê. Com isso, passando a ser mais valorizado, eu consigo cobrar mais. Então a minha hora-aula, ela fica mais alta, né? E com certeza, essa pessoa que é bem atendida por mim, ela vai falar bem de mim para outras. Então minha possibilidade de captação de alunos também é maior. Então eu tenho captação e tenho maior retenção também. Tá bom? Beleza. Guilherme, como é que eu começo uma avaliação física? Eu costumo dizer que a avaliação física ela começa no primeiro contato com o nosso aluno. Sabe quando a pessoa liga pra gente ou manda uma mensagem no WhatsApp ali perguntando como é que é o trabalho e tal? Gente, ali eu começo a conversar com o aluno, eu não vendo nada, eu começo a conversar com ele. E eu procuro entender o porquê que ele quer começar um programa de treino comigo. Então, com as informações que ele me passa, eu já vou pensando aqui que se ele começar comigo, eu vou estruturar a avaliação física dele dessa maneira. Então, ele falou que ele está com sarcopenia. Opa! É necessário eu ter um teste de força muscular com esse meu aluno, né? Agora, eu recebo um aluno que daqui a pouco está fragilizado, sabe? Tá com a sarcopenia, está fragilizado, e ele não tem condições nem de daqui a pouco subir numa esteira. Então, o teste de potência aeróbia, eu não vou fazer com ele.
tem a menor necessidade, não tem a menor condição de eu fazer isso com o meu aluno. Tá? Depois disso, eu vou para a parte da anamnese. Uma anamnese daí mais completa, onde eu vou procurar levantar todas as informações possíveis do meu aluno. O histórico dele, né, de exercício, de doença, histórico familiar, as doenças que ele tem, as lesões, né, como é que é o sono dele, quais são os medicamentos que ele utiliza, mas qual a dosagem, qual é o horário que ele toma, a rotina. Importante eu saber a rotina. O que ele faz da vida? Ele mora com quem? Isso para o idoso, gente, é fundamental. Você tem que estar na anamnese. Com o adulto, a gente não utiliza. Mas com o idoso, sim. Aí eu tenho uma parte da anamnese que eu coloco que é hobby. Hobby? Mas o que tu quer saber o hobby do aluno? Porque isso aproxima o professor do aluno. No momento que eu sei o que ele gosta de fazer na vida dele, obviamente que eu vou conversar, eu vou trazer alguns assuntos relacionados a isso que ele gosta. Então eu já deixo a minha aula mais agradável. E o aluno sente que eu estou ali por ele, né? Que eu estou vivenciando o mundo dele. É uma ideia de retenção. Lembra que eu falo para vocês que são pequenos detalhes que fazem a diferença? Eu estou falando aqui em faturar mais de 10 mil por mês, tá? Pode dizer, isso é bobagem, Guilherme. Pode ser bobagem. Mas eu estou falando aqui sobre a minha experiência de mais de 17 anos. Já trabalhei com muito idoso. E eles dão importância quando o professor se importa por ele. Passada a anamnese, eu vou avaliar o nível de capacidade funcional do meu aluno idoso. Então, a gente pode classificar os idosos em 5 níveis, de acordo com o nível de capacidade funcional deles. O idoso que é dependente de outra pessoa, fragilizado, fisicamente independente, fisicamente condicionado e aquele que pertence à elite física. Então, fiz a anamnese, vou fazer o questionário que vai me dizer qual é o nível de capacidade funcional do meu aluno. Tá? Esse questionário, claro, eu me aprofundo mais, gente, lá na semana do Personal Sênior, nas aulas, enfim, tem no nosso e-book da Ativa também tudo isso, tá? Hoje eu estou falando para vocês só como estruturar uma avaliação física e o que vocês podem fazer na avaliação física do idoso, tá? Então, no momento que eu descubro o nível de capacidade funcional do meu aluno, aí eu vou para a avaliação propriamente dita, para a parte prática. E a primeira coisa que eu vou fazer é ver os dados vitais desse meu aluno. Então, alguns dados básicos, tá? Por exemplo, com a balança ali, eu posso ver o peso, tá? Posso ver estatura. Esse estadiômetro aqui eu tenho de parede, tá? Eu mandei fazer. Existem estadiômetros que vocês podem comprar também. Claro que são mais caros. Se vocês tiverem um espaço próprio para fazer, a minha dica é ter um estadiômetro de parede, tá? Baratinho, fácil de fazer. Depois disso, eu vou ver pressão arterial, tá? Pressão arterial, uso digital aqui, e esse aparelho aqui, inclusive, eu pesquisei para ver quais eram os aparelhos mais recomendados aí em 2023, acabei comprando esse da Onron. Vou ver também nível de saturação, tá, do meu aluno. E é isso aí. E aí a frequência cardíaca de repouso dele que vai aparecer em um desses dois acessórios, tá? Passados os dados vitais, eu vejo através de um paquímetro 4 medidas ósseas, tá? Estou passando para vocês, pessoal, as possibilidades que eu tenho. Mas tem que fazer tudo isso, Guilherme? Não precisa fazer tudo isso. Estou dizendo para vocês como é que eu faço, quais são as possibilidades que a gente tem. E eu estou explicando aqui como é que é feita uma avaliação física completa no idoso, tá? Então, se vocês quiserem utilizar ou não algumas coisas, aí vocês podem organizar depois. Então, com o paquímetro eu vejo as medidas ósseas do meu aluno, 4, tá? 2 no braço, 2 na perna. Gente, os diâmetros ósseos vão me dar um percentual, claro que subestimado, de massa óssea do meu aluno, certo? Muito bem.
Passado aí os diâmetros ósseos, eu vou com a trena, né? Fita métrica, enfim, para ver circunferência muscular, tá? E aqui sim eu vou poder ver assimetrias. Se o aluno tem um lado mais desenvolvido que o outro, por exemplo. E tem duas medidas que são fundamentais para alunos idosos. Primeiro, medida abdominal, que é um indicador aí de algum risco cardiovascular, tá? E tem outra circunferência que é extremamente importante, que é a circunferência da panturrilha esquerda, que vai me dizer qual é a massa muscular do meu aluno. Então, se tiver abaixo de 31 centímetros, significa que ele tem baixa massa muscular. Olha que informação importante que vocês podem entregar para o aluno de vocês apenas com isso aqui. Certo? E aqui, gente, vocês podem selecionar outros locais do corpo para estar avaliando, tá? Normalmente eu avalio peitoral, cintura, quadril, tá? Medidas de braço, de coxa e panturrilha, tá? Gente, passado circunferências, tem a possibilidade também de ver percentual de gordura do meu aluno, né? Através das dobras cutâneas, que é feito com um plicômetro, tá? Então, independente da equação que vocês vão utilizar, tem alguns detalhes importantes, né, na questão de avaliação de dobras, como destacar bem a dobra no ponto correto, né? Ficar no máximo 2 segundos com o aparelhinho, né? Ver qual é a angulação que ele tem que ficar em relação à dobra que vocês estão avaliando. Tem alguns detalhezinhos, tá? Gente, feito isso, vamos lá, próximo passo. Eu posso avaliar a postura estática do meu aluno, tá? Existe posturógrafo, por exemplo. Eu já tive, mas eu vou dizer para vocês, eu não gosto muito, tá? Porque, gente, botava um fio de prumo assim, né? Ele ficava no teto, só que ele se movimentava muito, então não era legal para mim. Eu, durante 2 anos, trabalhei na URGS, na Escola Postural, que era um projeto voltado para realmente a avaliação, né, e trabalho da postura dos alunos que se matriculavam. Então, atualmente, a avaliação física, a avaliação postural que eu faço nos meus alunos, ela é mais subjetiva e é no olho. Porque eu sei, eu tenho ideia, né, eu consigo analisar assimetrias. Simetrias não, desvios posturais no meu aluno. Diferença na altura de ombro, né, na espinha ilíaca, aumento de curvatura lombar, torácica, cabeça projetada à frente, se ele tem algum desvio, né, lateral da coluna, certo? Então é mais uma opção que a gente tem aí de teste na avaliação física. Depois eu posso fazer uma avaliação das amplitudes de movimento do meu aluno. Tá? Como é que a gente faz isso? Tem algumas opções. Tem aparelhos, acessórios que são específicos para isso. Eu tenho aqui, por exemplo, o goniômetro, que eu usei muito durante essa escola postural que eu participei. Atualmente eu não uso muito ele, tá? Até deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Acho que não está comigo aqui. Ah, tem aqui, ó. Pera aí que eu vou só pegar aqui para mostrar para vocês, só por curiosidade. Eu acabei trocando um pouquinho o gônio por um flexímetro, porque ele me dá esse resultado em ângulo, né? Dá em graus, na verdade, dá em graus. E eu consigo fixar o membro do aluno, seja o braço, seja a perna, tá? Uma possibilidade mais simples, que a gente pode ver também, é através de um teste muito fácil de fazer, onde eu uso um bastão, né? Seguro o bastão lá em cima e vou fazer um overhead. Conhece aquele exercício? Ó, vou afastar os pés na largura do quadril e vou fazer um agachamento. Na análise deste movimento, eu tenho que perceber se o meu aluno, ao agachar, mantém o bastão alinhado com o corpo, se ele não projeta muito os joelhos e o quadril para frente e também se ele não tira os calcanhares do chão.
Essa é a análise que eu devo fazer. O que isso significa? Se estiver acontecendo isso, provavelmente eu tenho que dar ênfase ao trabalho de mobilidade articular com ele nas minhas aulas, certo? Então é mais uma informação importante aí de treino. E aí, gente, eu vou para a parte principal da avaliação física para idosos, a que eu considero a mais importante, que são os testes funcionais. Até o nosso colega ali perguntou antes, né, na questão da importância do treinamento para o aluno idoso. Eu falei que tem relação com a funcionalidade. Aí, testes funcionais. A gente tem que aplicar esses testes na avaliação física de idosos, tá? E aí, gente, tem uma série de testes aqui, tá? Por exemplo, eu vou avaliar a flexibilidade do meu aluno. Vou mostrar para vocês 2 testes que a gente pode fazer, tá? Flexibilidade de membro superior e inferior. Para membro superior, a gente faz o teste de alcançar as mãos. Como é que ele funciona? Passa a mão lá atrás, lá por cima da cabeça, tá? E a outra mão vem por trás. O objetivo é tentar aproximar os dedos médios, tá? E aí, com uma régua, a gente vai... Deixa eu ver se não tem a régua aqui. Ah, não tem. Mas tudo bem, uma régua, gente. Eu consigo ver quantos centímetros faltaram para o aluno aproximar um dedo do outro, tá? Ou quantos centímetros ele conseguiu ultrapassar os dedos, né? Certo? Se ele conseguir passar, o resultado dele é positivo. Se ele não conseguiu alcançar, o resultado dele é negativo. A mesma coisa em relação ao teste de flexibilidade para membro inferior, que é o teste de alcançar os pés. Esse a gente precisa fazer ele sentado. Então deixa eu pegar a cadeira aqui para mostrar para vocês. Vou passando por cima, tá? Só para apresentar. Olha só. Vocês conseguem me ver? Eu acho que sim, né? Teste de alcançar os pés. O meu aluno vai estar sentado na ponta da cadeira e vai deixar um dos pés, uma das pernas estendidas lá na frente. Eu coloco uma mão em cima da outra e eu vou com as 2 mãos em direção ao dedão do pé, sem dobrar o joelho. Tá? Então, mesma coisa. Para avaliar, eu vou usar uma régua, uma fita métrica, enfim, para ver quantos centímetros faltaram para ele alcançar o dedão ou quantos centímetros ele conseguiu passar o dedão do pé. E aí, da mesma maneira, o resultado vai ser positivo ou vai ser negativo. O legal disso é que depois de alguns meses, eu vou fazer uma reavaliação nesse aluno, com os mesmos testes. E aí eu vou conseguir perceber se ele evoluiu ou não em relação aos treinos que eu estou passando para ele. Beleza? Gente, teste de equilíbrio. Tá? Vou mostrar para vocês um teste muito simples, que é o equilíbrio estático. Tá? Ele funciona assim. A gente dá um braço de distância para a parede, coloca as mãos na cintura e tira um dos pés do chão. O aluno tem que tentar, obviamente, ficar equilibrado. E a gente vai marcar o tempo que ele conseguiu ficar. Teste super simples, tá? Equilíbrio estático. Outro teste, que é bem legal também, e ele é muito utilizado, é o teste de tug. Só que daí ele já vai avaliar o equilíbrio dinâmico. Não sei se vocês conhecem o teste de tug, eu não vou conseguir mostrar ele todo para vocês aqui, mas eu vou dar uma ideia. O teste de tug, o aluno começa sentado na cadeira, tá? E aí eu faço uma marcação a 3 metros de distância para frente, tá? O aluno começa com os braços cruzados, eu dou um sinal para ele iniciar, ele levanta da cadeira, vai caminhando o mais rápido possível, faz o contorno nessa marcação, volta para a cadeira e senta. Teste simples, muito simples de fazer e que passa várias informações importantes, como o equilíbrio dinâmico, como a mobilidade também do nosso aluno. Existem também os testes de força. E olha só, eu posso fazer um teste de força com o aparelho. Para isso existe um dinamômetro, tá? E com o dinamômetro, com esse aparelho aqui, eu consigo fazer um teste de preensão manual. Ou seja, o meu aluno vai estar com o braço aqui ao longo do corpo e vai fazer a maior força possível tentando pressionar, tá? Esse é um dos testes de força que podem ser feitos. Se não, eu posso fazer outros testes também. Tem um teste que a gente faz com halteres, tá? Onde o aluno vai estar sentado, vai estar com o braço estendido e durante 30 segundos ele vai fazer o maior número de repetições de uma flexão de cotovelo.
é um teste de força para membro superior. Tá? Teste de força para membro inferior, a gente vai fazer na cadeira também. O aluno vai estar com os braços cruzados e o objetivo também é de, em 30 segundos, fazer o maior número de repetições do levantamento da cadeira. Então, além de um teste de força, é um teste também, né, de potência, porque tem a velocidade junto. Muito bem. Tem outros testes também. Por exemplo, quero avaliar o risco de quedas nos meus alunos. Para isso existe o teste de velocidade de marcha, tá? Que também é um teste onde o aluno apenas vai caminhar de uma maneira mais acelerada. Fácil de fazer. Outro, que além de risco de quedas, avalia também mobilidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Teste do alcance funcional. O aluno fica ao lado de uma parede, a gente faz uma marcação e depois da marcação, quando a gente dá o sinal de início para ele, ele se projeta à frente até onde ele conseguir. Aí a gente vai fazer uma nova marcação e vai ver quantos centímetros ele conseguiu se deslocar à frente. Tá? Então esse é um teste também que avalia índice de quedas. E gente, para finalizar aqui os testes, eu vou mostrar para vocês aqui um teste, um exemplo de teste para potência aeróbia, para o condicionamento físico do nosso aluno, que é o teste da marcha estacionária. Nesse teste, o aluno, durante 2 minutos, vai ficar fazendo este movimento aqui, ó, como se fosse uma corrida estacionária. Claro, um idoso, daqui a pouco, no meio do teste, ele pode se cansar, né? Então ele pode parar, pode respirar um pouquinho, mas depois ele deve continuar até fechar os 2 minutos. Tem um detalhezinho importante desse teste, né, que a gente tem que ter uma altura aqui definida para que ele eleve os joelhos. Não pode ficar com o joelho baixo lá, tá? Então, todos esses detalhes aqui, a gente tem depois, aí tem no nosso e-book, tem também nas aulas específicas que a gente coloca no ar aí, tá? E claro que eu falo lá na semana do Personal Sênior também. Ah, Gui, mas, poxa vida, muito legal. Tem muitas alternativas mesmo. Só que eu não tenho esses materiais que tu tem aqui, tu está mostrando. Muito bem. Lembrem que eu falei lá no início da aula que um dos objetivos da aula era apresentar para vocês uma avaliação física que a gente pode fazer sem precisar de nenhum material. Aliás, não vou dizer nenhum material. Gente, uma trena. Uma trena. Aí, não tem dinheiro para comprar uma trena? Pelo amor de Deus também, né? Gente, a gente pode fazer uma avaliação física praticamente completa no nosso aluno com uma trena, tá? Então vamos pensar aqui. Primeira coisa, os dados vitais. Tá, se não tiver balança e o estadiômetro, isso aí, essas informações você pode pegar com o aluno de vocês, tá? O aluno pode ir numa farmácia, lá, sabe aqueles aparelhinhos lá? Ele vê a altura dele e vê o peso. Ok, tranquilo, né? Depois, a gente vai fazer o teste do nível de capacidade funcional do nosso aluno. Vai ter também a anamnese. Nada disso precisa de aparelho, né? Vamos combinar. Beleza, identificamos isso, dados vitais. Aí tudo bem, poxa, não tenho ali o aparelho para ver a pressão arterial, né? Não tenho para ver a saturação, tudo bem, isso não tem problema. Mas vamos lá, o que a gente consegue fazer? Circunferência, pelo menos 2, aquelas mais importantes que eu falei para vocês na aula, tá? Circunferência abdominal, circunferência da panturrilha esquerda, tá? Se vocês quiserem ir anotando, é uma avaliação simples, tá? Prática de fazer, só usando a trena. Depois disso, postura. Postura também é uma avaliação que a gente pode fazer. A gente consegue ver se tem algum desvio postural mais acentuado no nosso aluno, tá? E aí, gente, a gente vai para amplitude de movimento. Se vocês tiverem um cabo de vassoura, vocês conseguem fazer aquele movimento que eu mostrei para vocês, o overhead, tá? Então vocês podem perceber aí, avaliar se o aluno precisa trabalhar ou não com mais ênfase a questão de mobilidade articular.
E aí vamos passar agora para os testes funcionais, que são aqueles testes que eu falei que são mais importantes na avaliação de um aluno idoso. Lembrem, estão lembrados aí dos testes que eu mostrei para vocês? Teste de flexibilidade, de alcançar as mãos com a trena, a gente consegue fazer. Teste de flexibilidade de membro inferior, alcançar os pés. Com a trena, a gente consegue fazer. Teste de equilíbrio estático, conseguimos fazer. Teste de equilíbrio dinâmico, TUG, tranquilamente, a gente só precisa de uma cadeira, tá? E um cronômetro, pode ver no relógio, tá? Depois, os testes de força, aí, gente, o teste de força para membro inferior, que é o de sentar e levantar, tranquilo de fazer também. O teste de flexão de cotovelo, se vocês atenderem um aluno numa academia ou no condomínio dele, vocês vão conseguir fazer também. Ah, mas eu não tenho nada disso. O que a gente pode fazer para avaliar o nosso aluno idoso, a força de membro superior dele, se a gente não tiver nenhum material? A gente pode daqui a pouco fazer um teste de flexão, de apoio, com o joelho apoiado no chão, né? Dá para fazer. Esse daqui a pouco não vai ter parâmetros para a gente comparar depois, então a gente vai ser preciso que a gente compare os próprios resultados do nosso aluno, tá? Risco de quedas, falei para vocês, né? Teste de velocidade de marcha, tranquilo de fazer, não precisa nada além de um cronômetro também. Teste do alcance funcional, treina. E aí, por fim, o teste de potência aeróbia, que também precisa só do cronômetro. Viram? A gente não precisa de todos esses materiais para fazer avaliação física num aluno idoso. Ah, mas é que tu mostrou e tal. Sim, essa aqui é uma avaliação física completa. Estou mostrando tudo que eu posso aqui em relação ao material. Mas o mais importante para o aluno idoso são os testes de funcionalidade. E vocês conseguem fazer sem material. Certo? Inclusive, muitos desses testes eu usei na pandemia, fazendo online. Que loucura, né? Eu fiz avaliação física online. Já ouviram isso? Teste TUG, teste sentar e levantar, flexão de cotovelo, tudo eu fiz online. E eu conseguia manter o meu aluno sempre avaliado. Ah, Gui, mas o problema é o seguinte, é que o meu aluno, ele não tem condições físicas de fazer avaliação. E aí, o que eu faço? Simples, gente. Quando a gente não consegue fazer os testes funcionais, né, a gente tem a possibilidade de usar os questionários. E aí existem vários questionários para a gente saber o grau de funcionalidade, o nível de funcionalidade do nosso aluno idoso. A capacidade dele conseguir realizar as tarefas diárias de vida dele. Né? Tem índice de Katz, de Bartel, de Lawton, enfim. Tem uma série aqui de questionários. Estou falando aqui porque está tudo no nosso e-book de avaliação física, tá? Então, assim, gente, não tem desculpa para não fazer avaliação física. A questão não é ter aparelho ou não. A questão não é, eu não sei fazer. Gente, eu mostro para vocês. É extremamente fácil de fazer avaliação física. E pensem no que eu falei. Olha a importância que tem fazer uma avaliação física num aluno. Vocês entregam um resultado para ele. É isso que um aluno de personal busca tendo um personal, pagando mais. E com isso, vocês valorizam mais o trabalho de vocês. Tá? Eu falei para vocês, comparei, né, um personal que faz avaliação física, que entrega um planejamento de treino, que entrega resultado comparado com aquele que não entrega. Com qual desses personagens você acha que o aluno vai querer fazer aula? Com alguém que não entrega nada? Ou com outra pessoa que simplesmente faz tudo pelo aluno, tem todo um planejamento organizado com ele, entregando resultado? Não tem a menor dúvida, gente. E mais, né? Vocês conseguem aumentar o valor de hora-aula de vocês. Gui, mas eu me sinto muito desvalorizado. Faz por onde? Se qualifica, estuda, entrega. Entrega resultado para o seu aluno que você vai ter resultado. Então, o seu resultado vai depender do resultado que você entrega para o seu aluno.
Tá bom? Gente, tô acabando a live de hoje. Amanhã é a penúltima live da semana de aquecimento, tá? Amanhã, se eu não me engano, o assunto é diabetes. Como trabalhar com um idoso diabético, tá? E tem mais uma no sábado também, no sábado de manhã. E aí depois é semana do personal sênior. E aí, gente, lá é uma metralhadora de informações que vão ajudar vocês a faturar mais de 10 mil por mês, assim como eu faturo atualmente, só com alunos de perso. Tá bom? Façam a inscrição, lembrem, é gratuito. É só ir lá no link que está na bio, clicar, deixar o e-mail de vocês e acabou. Muito fácil. Tá? E depois vocês podem olhar e assistir essas aulas que eu falei para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de vocês aqui e eu espero vocês amanhã às 16 horas na live sobre diabetes. Valeu, obrigado!